as pessoas não têm as mesmas oportunidades, nós temos que entender que para as que não tiveram os acessos que uma família que tem todos os recursos tem, essa pessoa ela já está desfavorecida desde quando ela nasceu. Agora, muitas pessoas, elas querem falar, mas não estão prontas para ouvir. Olá, vencedores! Mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, comente e compartilhe, porque hoje, no episódio dessa semana, eu tenho 2 vencedores e a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é sobre diversidade e inclusão. Então sejam muito bem-vindos, meus amigos João Costa e Thiago Simpatia. Ô, cara, você é louco, né? Falar o quê, João? Sem comentários. Em primeiro lugar, Cláudio, muito obrigado por mais essa oportunidade, por esse espaço para poder falar não só sobre diversidade, mas falar sobre a arte de viver. Porque eu acho que muita gente precisa entender o que é a arte de viver na prática. Exatamente. E acredito que esse é um dos motivos que estamos aqui e o motivo principal desse podcast. Esse cara aqui ele consegue dar voz. Então, o que é o mais importante? Vamos que vamos. Exatamente. Mas hoje é um episódio especial, porque nada melhor do que a gente conversar nos olhos de quem vive e não de quem vê. Né? Exato. Então eu acho que isso faz toda a diferença, então vamos explorar bastante. Bora. Você sabe, João, que eu fiquei muito feliz com uma matéria que você fez, que rendeu muitas entrevistas em grandes emissoras para falar sobre inclusão e diversidade, né? Só que ali eu coloco o meu ponto de vista sobre as coisas. Só que não necessariamente o meu ponto de vista é o melhor ou o mais correto. E eu acho muito importante a gente também sempre entender o outro lado, né? O olhar de quem vive, né? Porque, infelizmente, tem coisas que acontecem que eu posso tentar imaginar, mas nunca vou saber exatamente como é. Então, hoje eu quero ouvir de vocês. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer: quem são vocês, além do que as pessoas enxergam de vocês? Opa. Nossa, que pergunta, hein? Falei Quer que começar, eu ia João? prometer, hein? Meu Deus do céu. Bom, antes de tudo, eu sou o João. O João Costa é apenas uma marca que se consolidou a partir de uma série de ações que eu desenvolvi ao longo da minha trajetória profissional. Então, é o meu nome, de fato, não é um nome fictício. Mas antes do João Costa existe um João ser humano, um João que passou por diversos momentos desafiadores, né, e que hoje tem a oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história, né, como eu já tive em outro momento, mas para falar sobre diversidade com propriedade por conta de toda uma vivência que a gente sabe muito bem que só no dia a dia que é possível. Exatamente. Bom, eu sou o Thiago Silva de Souza, né? Neto do seu Sérgio e da dona Norma, as pessoas que eu vou ser eternamente grato, né? Todo mundo que sabe, eu evito falar porque o olho já enche de lágrima, então só gratidão. Cara, jovem de periferia, nasceu na periferia, enxergando todo aquele mundo muito louco, que ou você faz parte de tudo aquilo, ou você tenta dar um novo rumo para sua vida. E como eu tenho certeza que um dos temas que vai bater aqui é a educação, a educação fez parte da minha vida, foi inevitável eu querer seguir a outra trajetória, que é o dos estudos, que é um caminho um pouco mais longo, mais árduo, mas é mais gratificante com certeza. O Thiago Simpatia nasceu porque acabou somando, cara. Eu sempre fui esse cara da comunicação, esse cara que tinha um sorriso para as pessoas. E acabou, graças a Deus, somando com simpatia, né? E o que é a vida, né? 2 pessoas com histórias muito parecidas, ao mesmo tempo com trajetórias que correram em paralelo, hoje estão juntos nos mesmos projetos, mas que não necessariamente tem que ter a mesma percepção sobre tudo. E aí que é legal, a gente vê que cada pessoa, cada indivíduo pode ter um olhar e não necessariamente aquele olhar que difere do outro, não se podem se complementar, né? Isso é o que eu acho que é bacana. Sim. E aí o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: hoje vocês, né, estão estabelecidos, venceram, são grandes vencedores, mas
nem sempre foi fácil assim. Então eu queria entender um pouquinho de vocês, em que situações ali já aconteceu de vocês entrarem em ambientes onde vocês tiveram a percepção que era necessário provar muito mais para a sociedade a competência de vocês, profissionalmente falando? Cláudio, eu penso o seguinte, que até hoje, e infelizmente, por um longo período, nós ainda teremos que fazer essa prova de fogo, passar por essa prova de fogo. Porque ainda assim, com um nome construído e com uma carreira consolidada, você nota claramente que você chega nos lugares, se você vai com uma roupa um pouco mais despojada, se você não está com blazer, como por exemplo, hoje eu não estou com blazer, você é confundido com segurança, com faxineiro, com qualquer outra profissão que é digna por demais. Porém, o que eu noto é que dentro da pirâmide social, as pessoas não conseguem enxergar o homem preto e a mulher preta como sendo um ser líder de uma empresa, ocupando um cargo de destaque, seja em qualquer ambiente que ele esteja. Então, a gente ainda lida com essa questão, é um fato, não é mimimi. Essa semana mesmo eu passei por um episódio onde eu estava com uma calça jeans, um casaco com um capu, e aí eu me recordo que quando eu entrei no Uber, estava saindo uma viatura da PM aqui em São Paulo e ela seguiu a gente. Aí parou, pediu para que nós abaixássemos o vidro e aí nós cumprimentamos os guardas, né? Eu estava com a minha credencial, não precisei fazer o uso dela, mas os caras, eles caminharam, né, todo um trecho para poder saber para onde nós estávamos indo, fizeram uma série de perguntas e lógico, porque o motorista era preto, eu era preto, eu ali não estava com terno, não estava com blazer, então infelizmente existe essa imagem. Por muito tempo eu lutei para poder acreditar ou pelo menos defender essa ideia, porque eu nunca gostei do vitimismo. Mas quando você sofre isso na pele e você precisa imaginar que tem outras pessoas que, como nós, como o Thiago, a gente sabe que enfrentam isso, isso é um fato, é patente, é real, tá aí e a gente precisa discutir isso. E mais do que nunca, você é uma razão que nos motiva, porque como empresário você deu para nós, tanto para mim como para o Thiago, acredito que eu posso aqui falar em nome dele, a oportunidade de protagonizar dentro da sua empresa papéis importantes, papéis de liderança, coisa que infelizmente o empresariado ainda precisa enxergar como um fator fundamental para que sua empresa possa de fato fazer um trabalho inclusivo. Que sensacional, isso, né? cara. Mas infelizmente você falou é bem. uma triste realidade. Né? Muito, assim, ele falou, como sempre, o João é um cara muito categórico, né? Mas olha só que coisa interessante. O Cláudio, na apresentação aqui, ele colocou: somos pessoas da mesma origem e tal, com criações diferentes. E olha como nesse ponto já pega a criação. Porque eu vindo de periferia, eu não vivi essa parada que você viveu. Eu sou um menino, um homem hoje, um menino que veio de periferia, que eu não tomava enquadro de polícia. Porque em casa, o meu avô era eu falo nele porque ele era embaçado mesmo. O Negrão fez faculdade tipo nos anos 50, 60 ali, e ele já tinha uma visão, cara, ele era totalmente à frente. E ele falava da importância da gente saber se impor, a importância da gente chegar, sabe, com um sorrisão, com o peito estufado, né? E ter orgulho. Você lembra que o seu Geraldo Rufino uma vez falou: eu tive o privilégio de ser preto. Eu tenho o privilégio. E é mais ou menos isso que o meu avô me ensinou lá atrás. Então, todos os lugares, cara, que eu cheguei, pode até acontecer da pessoa olhar, mas eu nunca tava nem aí. Então eu era maior que aquilo. Porque a criação que eu tive dentro de casa fez eu ser assim. De chegar chegando. Eu sei de tudo que acontece. Eu sei que o racismo ele é real mesmo, cara. E ele se faz sangrar. Só que
a postura, a maneira que você se impõe, a maneira que você chega, cara. Às vezes as pessoas até pensam em ter uma atitude racista com você, mas pelo seu jeito ele já dá uma brecada. Fala, pô, peraí, aqui, acho que aqui não dá. Então eu vivi muito esse lance, sabe? Pô, eu cheguei na maior emissora do país com 15 anos e eu nunca me apequenei. Eu sempre tava ali, ó, transitando, falando com todo mundo, tava na quebrada, ao mesmo tempo que pra mim é super natural eu tá na quebrada, vendo as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu gosto, e tá na classe AAA. Vocês convivem comigo hoje, vocês veem meus contatos, as pessoas... E não é contato, não, Brasil, de tipo falar assim, eu conheço. Não, é de falar mesmo. De pegar o telefone e fazer. Então, eu acho que... rompeu uma barreira eu ali. rompi, cara, mas graças ao meu vô. E por isso que você colocou muito bem até. Vocês vieram sim, né? Mesmo a quebrada e tal. Só que olha como que a importância do exemplo. O exemplo arrasta e arrasta muito forte. Verdade. E eu tive essa referência dentro de casa, de um casal preto poderoso, tipo realeza mesmo, sabe? E isso é legal, porque quando a gente olha as crianças que muitas vezes já nascem com uma educação, muitas vezes falando assim, o mundo é assim e você vai ter que aceitar e meio que normalizar, o quanto vocês acreditam ser importante as figuras de médicos, de advogados, de grandes personalidades, ou referências, como você colocou, que não necessariamente bem-sucedidas, mas de caráter, de idoneidade, de força, né? O quanto é importante e como isso se transforma. É realmente um agente transformador, né? Ele não é só um discurso, ele realmente transforma. Cláudio, como eu disse agora há pouco mesmo, que o exemplo arrasta, certo? Sim. Então, a partir desse momento já, eu tenho certeza que antes de ele se tornar esse grande cara, ele observou mestres. Ele observou, mesmo à distância, ele estava observando, entendendo. Porque através dos exemplos desses mestres, ele começou a construir uma persona que ele poderia ser. E automaticamente tirando daquele mundo que ele estava. Porque naquele mundo ali, graças a Deus, ele não enxergou referências. Porque a referência ela é tão perigosa, cara, que a pessoa, sem perceber, acaba pegando uma referência negativa e tornando aquilo também. E esse que é o propósito do Arte de Vencer, trazer histórias, porque eu também acredito que essas referências realmente têm um agente transformador. Muda a mentalidade. Muda muito. Pessoas. E o Thiago falou uma coisa muito importante. Para mim, a base de tudo é educação. Por exemplo, o empoderamento que a minha avó me deu é fundamental. Ela me olhava e falava, você é um rapaz importante, você é digno de entrar e de sair de qualquer lugar, você só precisa ter, obviamente, os modos, a educação, estudar sempre. Então, ela sempre me posicionou para que eu fosse um homem, né, que soubesse me colocar em todos os lugares. Então, seja na vestimenta, seja no falar, seja em tudo, devo a minha avó. Então, ela foi o meu primeiro mestre. E depois surgiram, obviamente, fora daquele ecossistema no qual eu vivia ali de periferia, pessoas renomadas, nas quais eu tive, a partir das experiências que essas pessoas tiveram para chegarem onde chegaram, meios para poder falar, eu quero ser grande tanto quanto essa pessoa. Mas você tocou num ponto importante. Você falou que muitas vezes, se eu não tiver de um terno, gravata, tal. Então, ao mesmo tempo a gente vê muito isso, né? As pessoas mudando a sua forma de vestir, a sua forma de se comportar, a sua forma de agir, né? Isso também, ao mesmo tempo, é ruim porque parece que o tempo todo você tem que ficar provando alguma coisa. Exato. E que coisa é que banal, né? A vestimento, por exemplo, eu acho que é uma coisa banal que não diz nada sobre quem a pessoa é. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode ocasionar numa fatia da população também uma crise de identidade. Tipo assim, eu vou ter que pensar em ser alguém que efetivamente eu não sou da minha essência. Por exemplo, quando eu falo da vestimenta, é uma coisa muito peculiar minha. Não, né? eu entendi. Mas entendo. Mas isso é fato. Isso que você colocou, ele realmente acontece. Acontece. Tem muitas pessoas que se vestem não porque são necessariamente elegantes ou gostam de ser elegantes. Elas se vestem dessa ou daquela forma para se enquadrar dentro de uma chamada tribo.
Pra ser aceito. E olha que louco. Verdade. Eu nunca precisei fazer essas coisas. Também. Eu desde novo assumi meu Black Power. Enquanto o homem preto naquela época na quebrada tinha que ser careca, porque tinha que ser careca pra dar um... E eu já não. Porque eu já gostava de meter meus estilos já, porque eu já tinha minha personalidade. Meu avô falou assim, tem que ser você, sabe? A minha roupa, nunca foi aquele cara de ter, nossa, tem que andar assim. Não, é a roupa que eu me sinto bem. E sempre estive nos lugares assim. Exatamente. Então, eu tive pessoas que me ensinaram a fazer isso. Igual você disse agora há pouco, a sua avó falou assim, pô, você é bonito, você pode, você é elegante. Cara, você sabe quantos moleques da periferia ouvem isso na infância? Raros. O moleque só cresce com não, ouvindo que você não pode, você é feio, você... E aí, de repente, aparece um Thiago Simpatia e um João, onde os avós falam assim, não, você pode sim. Você é bonito sim. Você consegue sim. Cara, nós somos 1 em 1 milhão. Somos privilegiados pra caramba. E é por isso que nós existimos. Porque o exemplo arrasta e ele é positivo, o exemplo positivo. Então, os jovens, eles precisam dessas figuras, sabe? E tem uma fala que eu tenho que é assim, e aí eu quero justamente ouvir a opinião de vocês, né? Até para eu poder também compreender melhor, né, tudo isso. Eu falo assim, que muitas vezes a pessoa precisa de uma oportunidade, mas realmente elas querem uma oportunidade ou eu estou simplificando demais um problema muito maior? Alguns querem oportunidade mesmo. Porque, assim, além da etnia, falamos de pessoas. Pessoas com egos, com caráteres diferentes, né? Os meus valores, por exemplo, são inegociáveis, cara. Independente de qualquer coisa, sabe? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei quem eu sou. Então, quando agora eu vou falar por mim. Quando eu falo, eu quero uma oportunidade. É porque eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu quero entregar. Em determinados momentos não foi permitido. Justamente porque esbarrou nesse momento. Mesmo eu sendo um cara, firme, que sabe o que quer, para outras pessoas, eu virei uma ameaça. Olha que absurdo. Para outras pessoas, como que um cara preto vai subir de cargo, pegar uma patente desse tamanho? Mas e no final a gente depende sim da chancela de uma pessoa branca. Porque hoje os brancos ainda estão no poder. Sim. As pessoas brancas que assinam. Exato. Então, não tem acordo. A gente tem que conversar, tem que dialogar, tem que saber sentar na mesa e saber se posicionar e pedir mesmo. E tudo isso traduz aquela fala inicial, né? Que, infelizmente, precisa fazer mais para se provar para que mostre o seu valor. Sim, exatamente. Né? Então, aí vem uma outra questão mais complexa quando a gente fala de oportunidade. É justo dar oportunidades iguais, sendo que a largada não é igual? Exatamente, né? É tipo uma piscina olímpica, né? É verdade. Os homens, pessoas pretas e pessoas brancas. Aí o cara dá um tiro pro alto, pula na piscina. O branco foi, nadou. A hora que o negão foi pular, o cara falou assim, segura aí, daqui a 400 voltas você pula. E deu 400 voltas, você pula, agora além de pular, você vai ter que chegar em primeiro também, certo? Então não é simplificar só como uma oportunidade. Não é. Exato. É todo um contexto. O ponto de largada é diferente. O ponto de largada é diferente. Totalmente. E é por isso que eu sou a favor da cota, cara. A cota é um mal necessário, mano. A cota é um mal necessário. Eu queria? Não queria. Mas, a gente tá quase desenhando aqui pra você que tá assistindo. Porque é real isso daqui. Os pontos são diferentes de partida, cara. Não dá pra você cotejar, comparar a realidade de uma criança que acorda de manhã, que às vezes tem que vender uma bala no farol. De uma criança que é abastada, que tem todas as condições, que estuda em um colégio com uma qualidade top, né? Então não dá para você comparar. Por isso que não existe essa história de meritocracia. Exatamente. Porque quando a gente vai para a prática, a gente vê que esse abissal buraco, né, que separam, né, as realidades, nos mostram que não é bem por aí.
Daí a necessidade de existir cotas. Então, mas aí não falta essa compreensão para que os discursos não fiquem só no discurso, seja também na prática, esse entendimento de que não é só uma questão de oportunidade. Exatamente. Claro. Aí volta aquela parada. Por isso que você é um cara diferente, Cláudio. Sabe por quê? As pessoas ainda vão ficar muito no discurso. É muito difícil ensinar novos truques para cachorros velhos. O cara que ele é racista, o cara que ele não quer dar oportunidade, ele sabe bem quem ele é. Ele sabe bem que ele não vai dar a oportunidade. Ele pode estar assistindo a gente aqui, mas ele já tem a convicção dentro dele. Você lembra os valores inegociáveis? Você tem os seus. O que eu peço a Deus é que apareçam mais CEOs iguais a você, que falam assim, ó, pô, assistir é verdade, tô sentindo falta disso. Vou fazer. E fazer de coração mesmo. Porque é praticamente impossível você chegar para um cara que já tá lá, que já tem o jeito dele, e falar assim, olha, pô, dá uma oportunidade ali pro cara. O cara pode ser, meu, gigante. Aonde é que tá o problema? Tá no viés da parte de recrutamento. Tá o problema no endereço. Tá o problema na origem. Aonde que é a raiz do problema? Ainda para muitos, o CEP faz total diferença. O CEP, com certeza, muito, mas muito mesmo. E falta também muita empatia e boa vontade, cara, nos dias de hoje. Concordo absolutamente. Mas muita! É só parar 2 minutos. Ouça. Pergunta quantos CEOs para conversar com as pessoas que trabalham com ele. Pô, deixa eu conhecer quem é esse cara aí. Pô, eu tô vendo que esse cara sai da casa dele 3 horas da manhã pra chegar aqui às 8. Deixa eu entender o porquê. O que motiva um cara a fazer isso? Num país onde todo mundo fala que todo mundo vive com Bolsa Família e quer ficar encostado, por que que cara todo dia acorda 3 da manhã pra chegar aqui às 8 e chega aqui com esse sorrisão e trabalha? Deixa eu entender um pouco a história desse cara. Exato. Quantos empresários que você conhece vão sair da sala dele pra fazer isso? Hoje em dia é muito difícil, né? Por isso que a gente vive cara, essa realidade também. Você tá entendendo? Né? Então, cara, aí vem outro ponto. A educação que o cara teve lá na casa dele. Se ele teve uma coragem ali na criação, no seu DNA, no primeiro momento que ele tiver a oportunidade de falar com esse CEO, ele vai intimar esse cara da melhor maneira possível, com toda a educação, vai se apresentar e falar quem ele é. Só que aí, mais uma vez, ele depende da resposta do cara. Mesmo ele tendo a ação. Você vê que é um negócio muito louco, cara. É duro. Mas você tocou num ponto importante, aí eu queria ouvir o João também, a respeito das cotas. Né? Você já se colocou totalmente favorável a essa cota. Eu tenho uma opinião, depois eu vou expor ela também, mas eu queria te ouvir em relação a isso, porque, assim, o que a gente ouve na sociedade? Você tem os que defendem, pelos motivos que o Thiago já explanou aqui, e tem aqueles que são contras, porque acha que aquele que não precisou de cota é como se estivesse desmerecendo, né? Como se a pessoa fosse inferior e não tivesse a capacidade. É o que a gente ouve na sociedade, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? E depois eu também queria colocar um outro ponto de vista meu, que aí vocês podem ficar à vontade para concordar ou discordar, porque aqui é um campo de debate aberto, e eu acho que o debate é o que engrandece e faz com que a gente se torne, né, pessoas com convicções melhores. Né? Em primeiro lugar, Paulo, o Cláudio, não tem como a gente imaginar que seja uma forma de inferiorizar o ser humano. Porque a partir do momento que eu deixo claro aqui, como eu falei, que as pessoas não têm as mesmas oportunidades, nós temos que entender que para as que não tiveram os acessos que uma família que tem todos os recursos tem, essa pessoa ela já está desfavorecida desde quando ela nasceu. Concordo plenamente. Então, se a gente tem esse entendimento, a gente precisa compreender a importância das cotas. Porque eu falo muito
nas entrevistas, nos diálogos que eu tenho, a importância de não haver mimimi. Porque hoje a gente está vivendo em uma sociedade onde há mimimi para tudo. Às vezes eu fico de saco cheio, porque é uma coisa que realmente me deixa irritado. Porque hoje você não pode falar tudo porque é o politicamente correto, né? Então, assim, eu sou o primeiro a ser contra o mimimi. Agora, contra fatos no argumento. A gente vive uma realidade de desigualdade e para a realidade de desigualdade você só combate as injustiças dando cotas. Porque são essas cotas que vão abrir espaços para que aquela pessoa possa ter o acesso que o rico tem. Para que aí ela possa galgar uma oportunidade onde ela possa ter, onde ela vai ter as oportunidades que ela quer ter. Exatamente. Cláudio, rapidinho, que é importante eu falar isso, porque muitos aqui que estão nos assistindo vão falar assim: bom, mas olha o João e o Thiago, eles saíram de lá, eles conseguiram. Porque eles vão jogar essa justificativa para tentar o que a gente está falando aqui. E aí eu tenho que lembrar novamente. Quantos da periferia tiveram a educação que nós tivemos dentro de casa? A educação faz toda a diferença, entendeu? Mas aí eu quero estender um pouco o debate, porque aí chegou no ponto que eu vou muito além. Eu acho que a cota ainda, como política pública, ela ainda... Por que eu enxergo que ela ainda é ineficiente? Porque ela está muito focada na questão racial e não na condição social. Então, eu acho que essa cota ela teria que ser ampliada para questões de posicionamento social e não só a uma questão racial, que eu acho também fundamental, né? Então, eu queria ouvir isso porque eu acho que as políticas, muitas vezes, por que elas não funcionam? Porque talvez estão mal amparadas para a realidade. Porque a realidade... É isso. Quantas pessoas brancas também não têm a mesma situação e a mesma dificuldade? Só que ela não está dentro desse processo também. Então, eu acho que a gente consegue melhorar no entorno quando a gente consegue criar políticas que pegam as pessoas que realmente precisam, as pessoas que realmente têm essa necessidade, porque o ponto de largada é diferente. Só que, Cláudio, para isso acontecer, olha a educação novamente. Por que eu falo isso? Porque as pessoas da periferia, igual você disse... Existem pessoas brancas também que passam por isso e tudo mais. Só que aí você pega aquela galera que tem gente assistindo que vai falar assim: mas não foi o branco que tomou chicotada. Não foi o branco que foi humilhado. Não foi as mulheres brancas que foram violentadas. Tiveram seus filhos arrancados dos braços. Sim. Por que eu tô falando educação? Porque a partir do momento que todas as pessoas brancas entenderem o quanto foi grave a escravidão, o processo de humilhação, o quanto que foi pesado para o nosso povo, para hoje estarmos aqui, o dia que eu entender isso, aí eu falo, legal. Mas é o problema, as pessoas não querem exatamente ir lá no passado isso. Entender Exato. A origem das coisas. Para mim, o João, é super fácil compreender isso. De falar, pô, verdade, na favela também tem pessoas brancas que precisam... desse apoio e precisa mesmo desse respaldo, tem que ser social, não racial. Eu entendo isso, porque a vida me levou para direções igual ele, que fez nós entendermos com clareza o lance real do ser humano. Agora, quantas pessoas brancas com faculdade têm noção real do que é o ser humano? É difícil, infelizmente. E aí você entende o porquê dessa parada toda, desse lance de cota, que a visão das pessoas tem que ser amplificada através do estudo, da educação, que realmente é difícil. Porque essas pessoas, Cláudio, que eu tô citando, elas vivem, infelizmente, por uma coisa histórica de informações fragmentadas. As pessoas, elas vivem da opinião e da ignorância. E essa ignorância é tão grande, né? Que eu vejo que as pessoas têm medo de falar sobre isso. Muito! Total. Tem até pavor, cara, de falar, pô. Uma coisa assim que eu até pensei muito, mas eu falo que eu sou quem eu sou e eu sempre vou ser quem eu sou. Mas assim, eu já ouvi quando eu fui dar entrevista para falar sobre mulheres, falou assim, você não é mulher. E quando eu fui falar sobre inclusão, mas você não é negro, você não é preto. Né? Então, assim,
qual o problema de nós discutirmos amplamente o debate independente, se eu sou homem, mulher, se eu sou branco, se eu sou preto, porque a causa é a mesma. Exatamente. A luta é a mesma. Por que que eu não posso falar e debater sobre o tema? Então eu acho que é uma ignorância da sociedade não discutir isso com medo ou com receio das consequências do que as pessoas vão achar. Eu falo assim, faça o que o seu coração manda. Se você acredita, fale. Deixa o julgamento para os outros, né? Mas é isso. Eu falo porque eu vivi isso. Mas o grande lance mas você tem uma compreensão diferente da vida e do estado das pessoas. Você é um cara que, por exemplo, eu, João, falamos, olha, Cláudio, é isso, isso e isso. Você vai parar, você vai ouvir, você vai ver se faz sentido realmente. Se fizer, você fala, pô, legal, faz sentido. Agora, muitas pessoas, elas querem falar, mas não estão prontas para ouvir. E quando é questionado, vira um grande debate a nível de ignorância e discussão. Exatamente. Por isso que foi por causa dessas pessoas, da ignorância, olha a falta da educação mais uma vez, que as pessoas limitaram. Falou, peraí, não, você não é negão, você não pode falar. Não, você não é mulher, então você não é seu lugar de fala. Não é porque você não pode, é por causa da ignorância. Exato. Porque você não vai estar pronto para ouvir se você estiver errado. Exato. O ser humano, infelizmente, tá num momento tão maluco, não sei se é maluca a palavra, que acaba acontecendo isso. Mas aí, mesmo. dentro desse contexto, o que vocês acham que mais aproxima e mais afasta as pessoas dentro dessa discussão? O que afasta as pessoas é a falta de união. A partir do momento que as pessoas entenderem que nós somos uma unidade e não uma divisão, né? Digamos assim, vamos usar um termo até político, um partido, né? Nós temos que ser temos que ter uma unicidade. Aí sim nós vamos começar a falar a mesma língua. Verdade. Porque o problema é que as pessoas ficam se digladiando, né? Exato. Aqui embaixo, Uhum. né? E lá em cima tem poderes muito maiores que se beneficiam disso. Exato. As pessoas gostam de fazer barulho, mas a união efetiva não existe. A união efetiva não existe. Hoje você pode ver, cada um por si, né, não, João? Os caras e um aí. detalhe interessante, porque quando você fala dessa questão porque o branco não tem lugar de fala, tudo começou com esse discurso, né, do lugar de fala. O lugar de fala, para mim, é de quem não só tem a fala, mas tem efetividade naquilo que fala. Então, se você fala de maneira coesa e você faz, você tem lugar de fala. Exatamente isso. E você tem lugar de fala, porque você está fazendo, né? Então, eu me lembro quando nós estivemos no SBT, a primeira coisa que eu comentei lá com o Vinícius Valverde foi sobre isso, com o apresentador, que você faz na prática, e aqui nós estamos falando para rasgar seda, você faz na prática aquilo que muitos deveriam fazer, né? O que serve de modelo de ação para que todas as empresas que estejam nos assistindo possam adotar isso como uma regra, né? Não como uma exceção. Exatamente. Porque hoje as empresas, elas às vezes adotam isso como regra porque uma lei estabeleceu isso ou protocolar aquilo. só, né? É protocolar. Meio assim, eu vou contratar um funcionário preto para poder dizer que na minha empresa há inclusão. Fazer marketing ali e acabou, né? Exatamente. Mas aquele funcionário preto que foi contratado, às vezes é jogado lá para o fundo da sala para poder nem ser visto. Porque a pessoa tem até vergonha de ter ele como funcionário, como parte integrante daquele corpo, né, que é a empresa. Agora eu vou colocar vocês numa situação difícil, hein? Pode? Deve. Por Estamos favor. aqui para isso. Então é o seguinte, hoje vocês dois trabalham no grupo JA, na parte de marketing, comunicação, e aí esqueçam agora que é o Cláudio que está aqui na frente de vocês. Pode falar o que quiser, se quiser criticar, o campo está aberto aqui, de coração aberto, tá? Se amanhã vocês assumissem um grupo JA, o que vocês fariam de diferente que hoje ainda não é feito na parte de diversidade e inclusão? Eu acredito o seguinte, não tomando a sua frente não. Eu acredito o seguinte, Cláudio, você abraçou essa causa. Então você aos poucos está
fazendo uma imersão nesse universo da inclusão. Então é óbvio que você vai ter que absorver muito mais ainda. Isso você acaba tendo como pano de fundo nós dois, que temos esse conhecimento, essa vivência empírica do que é comunidade, do que é ser preto, né? Então, assim, qualquer empresa vai precisar iniciar esse projeto, né? Então, é lógico que muita coisa você ainda vai implementar, você vai mudar algumas rotas, em algum momento você vai falar, bom, talvez agora não seja por aqui, vamos mudar o caminho para a coisa poder talvez ter um rumo mais assertivo. Mas né? eu quero o olhar de quem vive. Uhum. Eu não quero o meu olhar, quero o olhar de quem vive. Bom, como profissional, eu vejo que você está fazendo e ainda falta mais a ser feito. Você está no caminho certo. Mas vamos lá, fala o que falta aí. Vamos lá, vamos aproveitar. Mais contratações, mais debates como esses. Então, assim, isso tudo está no caminho perfeito. E aí, Thiagão? Bom, na minha modesta opinião, um olhar mais amplo para o cenário, o cenário atual, total mesmo, mas entendendo mesmo as suas individualidades, sabe? Porque não é todo mundo que quer. Então, ter um olhar mais apurado mesmo para aqueles que realmente querem e desejam. E ali falar assim, então aqui você vai ter essa oportunidade. É isso que eu quero. Que você desenvolva não, aprimore mais esse olhar de sensibilidade. Que você já começou um trabalho abrindo esse campo, abrindo esse olhar. Já está na tua essência. Mas eu quero que precisa mais. Já que é a oportunidade que nós temos de falar Claro. que é o nosso que está aqui, então faça o que os outros não fazem. Olhe com carinho, olhe na alma da pessoa e vê quem realmente quer. Porque eu tenho certeza, que você vai dar início numa transformação social que você não tem noção. Porque iniciando por esses dois aqui, que já viraram referência para várias outras pessoas, a partir do olhar que você vai despertar e falar, peraí, tem mais ali. Caramba, como eu nunca parei para enxergar tudo isso. Então é isso que eu quero. Se tornar um empresário com essa visão inclusiva, cada vez pensando mais à frente, né, incluindo mais e dando o que você já faz conosco, que é espaço para poder trabalhar, para expor nossas visões, e com certeza eu acredito que as coisas estão funcionando exatamente por isso. Sabe por quê, Cláudio? Que todo mundo fala assim, tem até aquela piadinha ridícula que todo mundo fala, o preto quando não caga na entrada, caga na saída. Muito isso, né? Infelizmente. Aí eu falo, caramba, mas quantos brancos também já não entraram no lugar, deram mancada e saíram fora? Um monte. Mas aí não tem a piadinha. Mas o preto tem. Mas pro preto tem a piadinha. Entendeu? Preto? O que eu quero? Quero que as pessoas tenham oportunidade. Por quê? A partir do momento que a pessoa tem oportunidade, ela não vai poder reclamar lá na frente e falar, caramba, ninguém me deu a oportunidade. Então vamos lá. Queria que cada um olhasse para essa câmera aqui. Tem empresários de todo o Brasil assistindo vocês agora. Quero que vocês falem diretamente com eles. Vai lá, João. Bom, em primeiro lugar, ter essa oportunidade para poder falar é algo singular. E eu penso que o empresário ele tem que ter uma visão abrangente. Essa visão abrangente é compreender o ser humano como sendo um ser único. E entender essa visão passa também pela pluralidade de entendimento de que todas as pessoas, com suas N formas de pensar e de agir, elas merecem oportunidade. Então, eu nesse momento peço que os empresários, que os grandes nomes hoje no nosso país possam enxergar com um olhar mais sensível para todas as pessoas. Não é só para o preto, para o branco, mas é óbvio, a causa que está sendo discutida aqui é a causa racial, né? Para que todos possam ter oportunidade, porque todos têm capacidade. Basta
que seja dada a oportunidade para que essa pessoa venha estar lá na frente de largada. Exatamente. Bom, o meu recado é aquele que eu falo para vocês sempre. Nossas reuniões, nossos encontros. Sentiu no coração que tem que dar oportunidade? Dê oportunidade. Se a pessoa não for qualificada em formação acadêmica para aquela oportunidade, dê oportunidade e a condição dessa pessoa poder estudar. Porque 95% dessas pessoas nunca tiveram a oportunidade de estudar. Porque quando se vem da periferia, é muito difícil conciliar a formação acadêmica com o seu dia a dia. É muito duro você sair de casa 3 horas da manhã e voltar 00:30. E as pessoas acabam largando os estudos por causa disso. Porque entre a pessoa estudar e a pessoa colocar o pão dentro de casa, ela tem que trabalhar. O que aconteceu com a gente, nós somos exceções. Exceções. Por isso, você empresário que me conhece, sabe que eu sempre defendo muito isso, porque as pessoas falam, mas olha o Thiago Simpatia, ele conseguiu, ele estudou, ele fez não sei o quê, não sei o quê. Eu venho de outra realidade. Eu vim da periferia assim, mas com amor, com uma categoria familiar que poucos têm. Então, você que está me assistindo, empresário, dê a oportunidade e se sentir no coração que é a pessoa, dê as condições também para essa pessoa estudar. Além de você transformar essa vida, vai transformar a vida de uma família inteira e de gerações, porque essa pessoa vai virar exemplo. Legal, muito bom. Vocês mencionaram também a importância da escuta, saber escutar. O que, na opinião de vocês, o que vocês gostariam, na verdade, que uma pessoa branca perguntassem mais antes de presumirem algo? Perguntasse mais. É que eles já atacam, na verdade, né? Então, o subconsciente deles já vem do ataque. Mas vamos pensar agora, a gente vai reconstruir isso. Pouco a pouco a gente vai reconstruir. Boa. E parte desse princípio, escutar. Então, o que, na opinião de vocês gostariam que o branco perguntasse mais? O que se eu fizesse agora na minha empresa poderia modificar a sua vida? Isso você fala. Que se em modificando a sua vida poderia modificar o todo que está à sua volta. Exatamente. Legal. O que realmente eu tenho que fazer para compreender de uma forma mais clara, de uma vez por todas, o que é isso que vocês vivem? Realmente. Mas não só entrar aqui e sair aqui. Compreender de verdade mesmo. O que a pessoa preta vive. E absorver aquilo. Para daí sim ele tirar as conclusões dele. Essa é uma pergunta que... categórica. Sabe? Porque a gente precisa furar essa bolha. Com certeza. Exato. Com certeza. Pergunta, questiona mesmo. Deixa eu entender. Conta pra mim. Sentir não vai sentir, mas deixa eu entender de verdade. Só que a pessoa também tem que estar com o coração aberto pra isso. Exato, exato. Não adianta querer só ouvir. Tem que estar de coração aberto mesmo. Fala, pô, realmente é pesado. A pessoa precisa se destituir, se despojar da vaidade do ego. Isso. Todos nós temos o nosso ego, senão você também não consegue vencer as dificuldades. Mas você não pode ter um ego que te eleve a um patamar que você se sinta melhor do que o outro. Então, quando você se sente melhor do que o outro, você não consegue enxergar o outro como uma extensão de si mesmo. Uhum. Então, eu acho que falta muito isso, falta muito um olhar sensível, um olhar verdadeiramente empático, porque fala-se muito em empatia, mas uma empatia teórica. É verdade. Mas eu acho que uma das grandes barreiras dessa bolha é uma coisa que você mencionou, João, que é o mimimi. Isso faz que muitas pessoas brancas tenham medo de perguntar e muitas pessoas, quando questionadas, têm o julgamento da pergunta. E aí não existe o diálogo. Então eu acho que essa palavra ela precisa deixar de existir, o mimimi, para que a gente realmente consiga ter esse diálogo e furar essa bolha. Exato. Sabe o que minha avó falava? Tudo que é demais sobra. Tudo que é extremo não é legal. Exato. É o extremismo que tá detonando com tudo aqui, ó. É o extremismo em todas as suas ramificações, política, ideológica, humana, religiosa, que tá acabando com essa harmonia do povo, cara.
Porque tá todo mundo no extremo. Ou você é roxo no talo, ou você é marrom no talo. Todo mundo é dono da verdade. E todo mundo. E se eu sou marrom e você não concorda, você é um monstro por causa disso. E aí que tá o negócio. As pessoas não estão tendo mais aquele equilíbrio. Ou é muito céu ou é muito inferno. Isso pra tudo. E é isso que tá detonando. Uma palavra antiga, ó. Tudo que é demais sobra. Mas E vai é real. mudar, vai mudar. Amém. Tenho crença que tudo isso Eu acho difícil. É por isso que eu escrevo. já mudou muita coisa. É por isso que eu escrevo pra mas criança. a gente tem muito caminho a trilhar Eu ainda, né? concordo. Mas se a gente analisar o passado... Mas cabe muito às pessoas mais Sem velhas. dúvida. Eles Sem precisam querer, Cláudio. Mas aí, assim, como vocês encaram essa responsabilidade do papel de vocês, estando aqui no nosso podcast, à frente dos microfones, utilizando essa força da comunicação que é a internet, essa responsabilidade com quem vem depois? Vai lá, Joãozão. Fundamental. É um espaço fundamental para poder falar o que precisa ser falado com coerência, né? Com base, com fundamento, porque hoje a internet virou um celeiro de discussões. Discussões na sua grande maioria, sem fundamento. Né? Porque as pessoas ficam tentando provar, se validar de uma série de coisas, mas você não vê um diálogo coeso, um diálogo que tenha lógica, um diálogo que some. Então a internet é uma ferramenta maravilhosa, nós estamos aqui com um espaço incrível para ser explorado, só que esse espaço ele só é bem aproveitado se você dissemina informações e ideias que venham encontrar eco. Então, eu acho que é isso. As pessoas precisam ter empatia, precisam saber ouvir o outro, precisamos sair do cenário de polarização, porque é esse cenário que faz com que a gente deixe de aprender mais, porque é exatamente na divergência que eu tenho contigo, ou que porventura possa ter com o Thiago, em algum momento, que vai fazer eu enxergar o mundo e o meu próximo de uma maneira diferente. Que é uma coisa que antigamente nós tínhamos. Antigamente você tinha uma opinião e aí o outro falava, olha, eu não concordo com você, mas eu te respeito. Porém, quando você fala, eu não concordo com você e te respeito, você tem aqueles minutos e aquele momento para poder olhar para si mesmo e falar, poxa, não é que o João, não é que o Thiago, não é que o Cláudio falaram coisas que têm eco, que têm sentido, e talvez não é aí que eu tenho que mudar um pouco a minha mentalidade. E hoje não há mais isso. Hoje você fala algo, você é retalhado, você é cancelado, você é lacrado, as pessoas querem te matar, querem te fuzilar. Então, assim, perdeu-se a oportunidade de se dialogar. E isso precisa voltar. Exatamente. Bom, espaço fundamental. Isso aqui é um canhão. Isso aqui é um canhão de verdade. E aqui o papo tem que ser reto. Né? A única coisa que eu reforço é que as pessoas têm que estar com o coração aberto para absorver tudo isso daqui que a gente está falando. Porque senão vira só mais um bate-papo. Entendeu? A internet é o meio mais direto e objetivo hoje. E aqui estamos usando da melhor maneira possível. Então, essa pessoa que está recebendo essa informação, eu só peço que do fundo do coração absorva com categoria, com emoção e com verdade. O resto das coisas acontecem. Então, papo reto, sem firula. Quero falar que estou diante de duas pessoas incríveis, duas pessoas que eu tenho uma honra de não só trabalhar junto, mas de ser grandes amigos, se tornaram grandes amigos que eu carrego aqui, ó, no fundo do meu coração. Vocês são pessoas incríveis, eu aprendo cada dia mais com vocês. Ter vocês por perto me torna um ser humano ainda melhor, né? E eu acho fundamental tudo que vocês trazem dessa realidade, que eu também tive a minha história, mas nenhuma história é igual à outra. E eu acho que quando a gente compreende a história das pessoas, a gente começa a dar valor para mais coisas. São mais de 100 histórias contadas aqui, e cada uma das histórias tem um fundamento para as pessoas de uma forma geral, de reflexão,
as pessoas pararem para analisar vários fatores da sua vida. Por quê? Porque a diversidade, a inclusão, não é só no mundo corporativo, é na nossa sociedade, é na nossa vida, na nossa roda de amigos, é no bar tomando cerveja, seja na religião, seja onde for, né? Eu acho que isso é importante, sabe por quê? Porque é muito bom ter vocês por perto, é muito bom interagir por vocês. Eu tenho muito orgulho dos grandes profissionais diferenciados que vocês são, na minha opinião, né? E olha que isso eu já te falei recentemente. Eu trabalho com marketing há quase 30 anos, tá? Nunca conheci um assessor de imprensa como você. Você é o cara. E de todas as pessoas que eu já conheci no mundo da comunicação, esse cara aqui é incrível. Esse cara é incrível. A capacidade de criatividade, de criar, de ideias, de fazer bem feito, é algo sensacional. Então, tenho muito orgulho de ter vocês. Como também tenho orgulho da Vanessa, da Sara, nossas colaboradoras lá também, que tanto agregam. E eu tenho um orgulho gigante. A Vanessa é nosso braço direito e esquerdo lá. Né? Então, assim, tenho muito orgulho mesmo. E eu fico feliz de fazer parte dessa causa junto com vocês. Então podem contar comigo sempre nisso, porque eu acho fundamental e juntos a gente vai conseguir, nem que seja devagarzinho, né? Trabalho de formiguinha, mas eu tenho certeza que a gente vai trazer um impacto muito forte para essa sociedade. E olha, Cláudio, todas as pessoas que me conhecem e a audiência da minha participação aqui no Arte de Vencer foi grande, está sendo ainda que as pessoas estão assistindo, outras reassistindo. Eu tenho a minha vida, quem me conhece no dia a dia, quem acompanhou toda a minha história desde a minha infância, sabe o quanto que eu sou sincero, né? Porque a sinceridade para mim é tudo, tudo. E assim, hoje, aos 44 anos, eu fui conhecer uma pessoa que me fez entender que ainda existem seres humanos brancos, honestos, sinceros, transparentes, com a capacidade de olhar para o outro e falar: eu vou lhe estender a mão, vou te dar a oportunidade. Você é um deles. Toca aí. Vamos fazer aquela foto emblemática também, aquela cena, né? Você é louco, cara. Tamo junto e misturado. Sempre. Obrigado aí pela presença, Eu pelo bate-papo. Foi incrível. E que possamos repetir mais vezes. Vamos falar bastante aí. Cara, que... Foi nocauteado hoje. Porque, cara, a gente sabe que não é fácil. Não, né, não é não. Pra chegar nesse nível aqui de difícil. Conhecimento, né, de equilíbrio, é muito difícil. É muita pancada. Por isso que né? é muita pancada e você vai, cara. Você mete o sorrisão e vai, né, cara? Então, obrigado, Cláudio. Pode ter certeza que juntos vamos fazer um trabalho. Já começamos esse trabalho. Tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa, tá cara. E é papo reto mesmo. Pode anotar. Vamos levar essa dupla aqui, mais nosso time. Vamos levar o Grupo J para outro patamar, vocês não vão entender nada. Com certeza. Já estamos fazendo isso e a gente está apenas no começo. Tem muita coisa para fazer. Isso. Muita. E essa briga não é só minha, não é só nossa, mas também de todos vocês que nos assistem, que acompanham os nossos episódios. Então, eu tenho certeza que você vai se impactar com essa história e vai fazer a sua parte também dentro da sociedade. Então, faça a sua parte. Eu tenho certeza que cada um, essa corrente do bem, ela é capaz de romper fronteiras e romper várias bolhas. Então, conto com você, conto com a sua audiência, porque o podcast Arte de Vencer ele tem um propósito muito claro, que nós vamos continuar firme e fortes, independente de julgamentos, independente de críticas, é caminho sem volta, E conto sempre com vocês. Estamos aqui. Gratidão. Gratidão. Obrigado, pessoal, pela sua audiência e até semana que vem com mais um vencedor no podcast Arte de Vencer. Até lá.